Oi, essa é Sally. Não ligue pra minha cara de acabado, porque eu estou com cólica de 2 dias, já tomei remédio, não funciona. Mas eu quero fazer essa resenha, então vem aí. Me acompanhe com a Taylor Swift e alguns membros do BTS na minha parede. E enquanto eu falo sobre Remetente, da Emma Grant, que tá disponível no Kindle Limit e tá disponível no grupo editorial Quimera. Eu vou colocar os arroba dos perfis da autora e o link da Amazon, tanto quanto o arroba do grupo editorial, para vocês comprarem ou verem no Kindle. Falando sobre a história em si, realmente a gente conta a história do Alan, que ele tá procurando a namorada dele porque ela sumiu. E ela é uma mulher travesti. E eles estão vivendo numa época bem pesada de São Paulo, que é quando teve o Projeto Tarântula, mais ou menos. Que foi o caso que as polícias militares, muitas pessoas trans e travestis nas ruas de São Paulo, como se fosse uma limpeza étnica, né? Que aconteceu em São Paulo. O que essa história retrata sobre como fizeram quase um dizimado, sabe? Mulheres trans e travestis nas ruas de São Paulo. E aqui a Bruna, ela é usada como um exemplo disso. Tanto que o Alan quer saber se ela acabou morrendo, quem pegou ela, o que aconteceu com ela, porque ela sumiu do nada. E ele não sabe o que aconteceu. Então ele começa a investigar. Só que ele tá tão depressivo que ele acaba desistindo em alguns momentos. Ele tá dentro de casa, com tudo acabado, bebendo pra caramba. Até que um dia chega um pacote na casa dele. Um pacote com o nome morto da Bruna. E ele se pergunta o que aconteceu, porque ela sumiu. Aí chega um pacote com o nome morto dela e o endereço que ela já tinha falado pra ele antes. Então ele resolve investigar esse endereço. E ele chega numa cidade toda apagada, abandonada, não tem quase ninguém. E ele encontra um cara. E esse cara, ele também tá procurando uma pessoa que sumiu, que era uma mulher travesti também. E eles dois começam a caçar a Bruna e essa mulher. E eles acabam descobrindo que a polícia tinha feito meio que um projeto para matar pessoas trans e travestis, só que não tinha dado certo num local. E por conta disso, eles foram para outro local para começar a fazer isso. Então, tipo, eles encontraram uma cidade fantasma, começaram a matar, trazer as pessoas trans para lá e matar elas. E, assim, gente, é pesadíssimo a história, porque já aconteceu, ela usou os exemplos que aconteceram historicamente, e a história, ela é crua em si. Então, quando você lê e toma um choque de realidade na cara por causa do livro, você fica assim... E choque, assim... Eu li o livro, mesmo sabendo que poderia acontecer isso, ou já teria acontecido desde o começo, você lê o livro e fica assim... Eu terminei assim... E agora, sabe? Você termina assim e depois você fica indignado que pessoas morreram simplesmente porque elas queriam ser o que elas querem ser, sabe? Pessoas trans morreram simplesmente porque elas queriam ser felizes. Ou apenas viver, sabe? E esse livro, acho que a autora queria fazer isso, sabe? Porque a gente lê também depois do final os agradecimentos dela no livro. E esse choque que você tem de realidade na cara, mesmo que a gente lute pelos direitos trans, a gente percebe esse choque na cara, porque assim, aconteceu isso na década, eu acho que foi 70, 80 mais ou menos, em São Paulo, e ainda acontece hoje. O Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans e travestis. E fica assim. Você fica assim o livro inteiro. E quando você bate com a realidade, você que segue pessoas trans ou travestis e vê as dificuldades que elas passam, você fica assim. Caralho, essas pessoas só sofrem simplesmente porque elas querem ser o que elas sempre foram, sabe? Essa pessoa nasceu em um gênero, só que ela não se identifica com esse, e ela quer ser o gênero que ela sempre quis ser, sabe? O que ela entendeu que é melhor pra ela, e ela é morta, ela é machucada, ou muitas vezes é traumatizada ao máximo, simplesmente porque as pessoas não aceitam isso, sabe? Mas não é uma questão de aceitar, é uma questão de entender que é a vida da outra pessoa. O importante é que essa pessoa viva. O importante é que essa pessoa não tenha traumas. O importante é que essa pessoa possa ter uma vida digna. Porque muitas pessoas trans, travestis não têm vida digna. Não conseguem arrumar um emprego. Porque não aceitam pessoas que não sejam cis. Às vezes elas precisam ir pras ruas pra acabar se prostituindo. Porque não tem uma escolha,
sabe? Não tem uma escolha. Elas não têm uma escolha. Não é como uma pessoa que tem essa escolha, sabe? De escolher um trabalho, escolher um local. Tem gente que gosta de ser uma pessoa das ruas, que gosta de ser prostituta, que gosta de ser girl. Porque esse é um trabalho. Mas tem pessoas trans, principalmente, que escolhem isso simplesmente por não ter opção. Eu não tenho essa opção. Eu preciso viver. E essa é a minha única maneira de viver. E o pior é que as pessoas que acabam matando elas são as que vão atrás delas nas ruas. E é um choque de realidade, porque o próprio Alan pensa nisso, sabe? Na história. Ele fala sobre isso, a Bruna fala, como que eu vou sair daqui se eu não tenho outra opção? Nas conversas dele com ela, é um choque muito forte. Tipo, ela trabalha nas ruas e ele fica indignado com isso, mas ela olha pra ele, eu não tenho outra opção, eu não arrumo trabalho, não é fácil pra mim. Só porque é fácil pra você, não quer dizer que seja fácil pra mim. O Alan é um homem hétero, cis, enquanto ela é uma mulher trans. É uma dificuldade muito grande, é horrível entender que essas pessoas nunca vão ter um momento de paz, simplesmente porque a nossa sociedade, ela é tão doente que ela não consegue entender que pessoas trans precisam viver, que pessoas trans são humanos como qualquer outro humano, que pessoas trans, elas se machucam, elas ficam felizes, ficam tristes, elas têm os mesmos sentimentos que qualquer outro ser humano, sabe? Então, esse livro é reflexivo por si só. Ele é cru, ele machuca, ele é cruel mesmo, sabe? É um livro de 70 páginas no Kindle. É um livro de bolso que você pode ler e comprar físico pra ler. E refletir como a nossa sociedade não mostra amor por pessoas que simplesmente não são que o molde da caixinha. Esse molde que é formado e as pessoas não aceitam. Tipo, se você não tá no molde, você é errado da história. Então, é isso. É uma escrita muito necessária. É um livro muito necessário. É um livro que eu li e eu fiquei mastigando na minha cabeça sobre ele por muito tempo. E eu penso assim que a gente tem muito pra mudar ainda na sociedade. E mesmo que eu seja uma pessoa não tão esperançosa, eu espero muito que a gente consiga viver numa sociedade que pense nos seres humanos como seres humanos, não como máquinas, não como animais, não só porque você não é algo que a sociedade quer que seja, que você tem que ser maltratado, ou que você não mereça ser amado. A Bruna merecia ser amada e ela acabou morrendo porque ela era quem ela desejava ser. Ela só queria ser feliz, ela só queria viver e ela não conseguiu. Quantas outras pessoas trans queriam só viver e não conseguiram, simplesmente porque as pessoas acham que pessoas trans não devem existir. Elas devem existir. E elas existem. E essa é a minha resenha de hoje sobre o livro e essas reflexões todas. A Bruna é uma pessoa trans num livro fictício, mas existem outras pessoas trans que precisam ser salvas, que precisam só apenas viver. Seja num livro escrito num viés de olhar e pensar, olha só, uma pessoa trans foi sequestrada, foi tirada da sua convivência, foi torturada e morta, simplesmente porque ela era uma pessoa trans. E quantas outras pessoas vão sofrer por conta disso? Isso é só uma história, mas pode acontecer na vida real. E na verdade já acontece. Até a próxima. Lembre que todas as redes e tudo da autora e da editora vão estar aí embaixo na descrição. Até a próxima. Tchau!